Bom, hoje nós falaremos um pouquinho sobre materiais aplicados em situações de atrito. São não necessariamente trabalhando somente com atrito, mas com atrito e lubrificação. A ideia dessa aula é a gente relembrar alguns pontos associados ao atrito e ao desgaste e verificar como que os materiais se comportam nessa situação. Só relembrando aqui o que é o atrito, né? Atrito, a gente vai ter diversas situações onde o atrito ele vai ser positivo e diversas situações onde o atrito será negativo. Só trazendo aqui alguns exemplos no, dos materiais que são empregados em situações cotidianas que a gente trabalha sempre com esses materiais sofrendo atrito. Então, basicamente, o atrito ele vai surgir quando duas superfícies estiverem em movimento relativo. E esses casos mostrados para vocês aqui são situações onde a gente projeta os materiais para suportarem as cargas, sendo o atrito considerado necessário e até mesmo benéfico nessas situações. A gente tem aqui na parte superior à direita uma representação de um sistema de freio. Pode ser, isso representa o freio de uma motocicleta, de uma bicicleta, de um veículo. São situações bastante comuns de projetos bastante comuns de componentes para reduzir a velocidade de algum sistema móvel. A gente tem aqui um disco feito tipicamente de um material metálico e, né, um sistema onde vai haver uma pressão sobre esse disco, vai existir um material que vai sofrer um esfregamento aqui com o disco, com a aplicação de uma pressão para poder reduzir a velocidade de rotação desse disco. Esse disco ligado às rodas do veículo ele vai reduzir a velocidade de rotação das rodas. Aqui embaixo estou colocando uma situação não tão cotidiana, mas que é bastante conhecida de vocês, uma reentrada de uma aeronave na atmosfera da Terra, sendo que o atrito existente entre a aeronave e a atmosfera vai frear, vai diminuir a velocidade desse veículo. Ele navega aqui na órbita da Terra em velocidades muito acima de 1.000, de 2.000 quilômetros por hora, e na reentrada aqui, numa velocidade típica de voo, as aeronaves trabalham numa velocidade de 750 a 800 km por hora. Então existe uma redução aqui bastante grande de velocidade nessa reentrada. O atrito aqui sendo positivo justamente para poder diminuir essa velocidade. E aqui o sistema, um próprio deslocamento que representa o deslocamento de um veículo, mas pode ser o deslocamento de uma pessoa, o deslocamento de qualquer objeto, onde existe o atrito com o solo, sendo responsável por aumentar ou reduzir a velocidade. Então, quando a gente está caminhando, existe o atrito da sola do pé ou da sola do sapato com o chão, e somente pela existência do atrito é que que a gente consegue deslocar para frente, aplicando uma pressão, aplicando uma força sobre o solo. O atrito, então, ele é basicamente uma força contrária ao movimento, quando duas superfícies estão em movimento relativo. Aqui representando uma superfície e um sólido, sendo aplicada uma força para no sentido de deslocar esse sólido para cá. Surge na superfície, na interface entre os dois materiais, uma força contrária chamada de força de atrito. Essa força de atrito, o valor máximo dessa força de atrito, ela é proporcional à força normal aplicada nesse sólido. Então vai existir aqui uma pressão de contato na superfície. Essa pressão de contato, essa força dessa pressão que é associada a essa pressão de contato, ela é proporcional à força de atrito. A constante de proporcionalidade entre essas duas grandezas, entre a força de atrito e a força normal, é chamada de coeficiente de atrito. Ele é simplesmente a divisão, a relação entre as duas forças, isso para a situação máxima de força de atrito. Nesse caso aqui, a gente está representando um atrito estático, o sólido está parado, não existe um movimento relativo entre as duas superfícies e é aplicada uma força para iniciar esse movimento. À medida que essa força cresce, a força de atrito cresce. Então, no momento em que o sólido começar a deslizar, vai ser o ponto máximo da força de atrito. Nesse ponto máximo, onde a força de atrito ela é vencida e o sólido começa a deslocar, a força normal atuando sobre o sistema gera uma proporção entre as duas forças que é conhecido como coeficiente de atrito. Esse coeficiente de atrito
ele é típico de cada sistema, de cada par tribológico, então ele vai surgir na interface, vai depender dos materiais que estão envolvidos e das condições de operações. Se existe lubrificante na interface, se existe contaminante, ou se os materiais estão em contato direto entre eles. No atrito cinético, existem dois tipos de atrito cinético. Existe o atrito cinético de escorregamento, que seria no momento em que esse sólido começa a deslocar e entra em regime de deslocamento com velocidade constante, vai existir um atrito associado a esse deslocamento, que é conhecido como atrito cinético. Se não existe nenhum sistema que vai modificar a superfície, a gente considera como sendo um atrito cinético de escorregamento. Se existe um sistema que pode facilitar o deslocamento entre as superfícies, como é o caso aqui representado com um rolete, né, com esferas aqui na interface, a gente chama de atrito cinético de rolamento. Pode ser cilindros ou esferas nesse contato e ele vai diminuir essa força contrária ao movimento. Então a gente tem basicamente o atrito estático e o atrito cinético associado a esse sistema. O atrito estático máximo no ponto que ele inicia o movimento e o atrito cinético quando ele já está em movimento com velocidade constante. Se a gente fizer uma análise desse bloco, de um sistema qualquer, vamos pegar aqui um sistema com um bloco com a massa de 1 kg. Se a gente for calcular a força normal desse sistema, é basicamente massa vezes aceleração da gravidade, a gente vai ter a força normal sobre esse bloco, e o cálculo da força de atrito a partir de um material com um par tribológico com coeficiente de atrito conhecido, por exemplo, um coeficiente de 0,45, a gente sabe que a relação entre a força de atrito estático e a força normal vale o coeficiente de atrito. Então a gente pode calcular a força de atrito a partir da força normal, né, a partir da massa do bloco, conhecendo-se o coeficiente de atrito. Então, nesse caso, seria simplesmente essa divisão da força de atrito pela força normal, e aqui a gente calcula a força de atrito que surge na superfície quando esses dois blocos estão em movimento. Se a gente pegar a força máxima do coeficiente de atrito estático, basta dividir as duas forças envolvidas para calcular. O que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é que não importa se esse sólido está deitado ou se esse sólido está em pé, a força de atrito vai ser sempre a mesma, porque ela é uma relação entre a massa, não mudando a massa, a força normal vai ser sempre a mesma. Não importa se o bloco está deitado, se o bloco está em pé, não importa a área nominal de contato, a força de atrito vai ser sempre a mesma, porque ela é simplesmente uma relação de proporcionalidade entre a força de atrito e a força normal aplicada no sólido. E aí surge essa primeira pergunta que a gente pode fazer, né? Como que o atrito só depende, o coeficiente de atrito, né, ou a força de atrito, só depende da força normal e não da área de contato. É de se esperar, ou poderia-se pelo menos imaginar que um bloco com maior área de contato teria uma resistência ao movimento maior do que um sólido com menor área de contato. Bom, a única forma da gente conseguir responder isso é a gente interpretar o que realmente acontece ali na superfície. A superfície ela é cheia de irregularidades, mesmo o material com acabamento superficial melhor, ele vai ter um contato, vai existir uma aspereza na superfície desse material, e essas asperezas é que vão entrar de fato em contato. Então, a gente pode pensar que um sólido que teria aqui uma área nominal de contato, ele de fato terá apenas poucos pontos de contato. Se a gente simular aqui uma outra superfície sobre essa superfície que está desenhada aqui, a gente teria uma situação mais ou menos parecida com essa que eu desenhei aqui no quadro. A gente teria pontos de contato específicos e não toda a área sendo o ponto de contato. Bom, a força aplicada nesse sólido, né, a força normal dividida por essa área nominal, seria a tensão nominal aplicada ou a pressão aplicada. Basta conhecer a área nominal de contato com a força. Só que, de fato, o que acontece são poucos pontos de contato. Então, se a gente for pensar na tensão localizada, pensar somente nesses pontos de contato, a gente vai ter que dividir a força normal pela área real de contato. Essa área real de contato é que vai ser responsável pelo surgimento das forças de atrito. As demais saliências que não estão em contato, ou as profundidades aqui, os vales gerados na rugosidade,
eles não atuam nesse sistema, eles não estão em contato direto, então eles não têm como participar da força de atrito. Então, esses pontos de contato simples que serão os responsáveis pelo surgimento da força de atrito. Se a gente pensar na maioria das situações reais, essas áreas reais de contato são muito menores do que a área nominal. Vai existir um ponto de concentração de tensão muito grande, de forma que as tensões localizadas são muito maiores do que a tensão nominal de contato. Isso gera, para situações reais, uma condição onde a tensão gerada supera o limite de escoamento dos materiais. Vamos analisar aqui o caso dos materiais dúcteis. Essa tensão localizada sendo superior ao limite de escoamento vai gerar uma deformação plástica e vai gerar um encruamento nesse ponto de contato. Essa imagem aqui na letra B está representando os dois materiais que já entraram em contato e houve o surgimento aqui de uma área de contato maior do que o ponto de contato inicial. Isso acontece porque a tensão localizada supera o limite de escoamento. Com isso, há uma deformação plástica nesses pontos de contato. Essa deformação plástica gera um aumento da área real de contato. Quando a área real de contato vai aumentando, a tensão vai diminuindo e chega um ponto onde a tensão localizada se equipara ao limite de escoamento e a deformação ela se encerra. Então a gente vai ter um ponto inicial com a tensão muito grande, muito maior que o limite de escoamento. À medida que a área vai crescendo, essa tensão cai. À medida que essa área cresce e a tensão cai, a tendência é parar de deformar porque a gente atinge o limite de escoamento do material e acontece uma estabilização desse ponto de contato. Então, com isso, a área real de contato ela é proporcional à força nominal. Essa força normal, né, nominal não, força normal que gera a tensão localizada, que gera a área real de contato, independente da área nominal, essa área real vai ser sempre a mesma, porque essa área real vai ser proporcional à força normal de contato. Se a gente pensar uma área nominal muito grande, vão ter vários pontos de contato e a deformação em cada ponto de contato vai ser pequena, de forma que a soma de todos esses pontos de contato que sofreram deformação plástica, a soma de todos esses pontos vai dar a área real de contato. Num sólido, que seria, por exemplo, a situação do bloco deitado. Num sólido colocado com uma área nominal menor, essa área nominal menor vai gerar uma tensão localizada em cada ponto maior. Por exemplo, nesse bloco deitado, vamos supor que existiam aqui 10 saliências que estavam em contato. Então a tensão nominal vai ser dividida pelas 10 saliências, a área real de contato vai ser a soma das 10 saliências e cada uma sofreu um pouquinho de deformação plástica. Se a gente coloca um bloco em pé, vamos supor que existem apenas 2 saliências que entram em contato. A tensão localizada nessas 2 saliências é muito maior do que a tensão localizada nessas 10, porque aqui eu tinha uma força nominal dividida por 10, aqui eu tenho uma força nominal dividida por 2. A tensão localizada sendo maior, a deformação plástica nessas 2 saliências vai ser maior. Só que a soma das 2 saliências que sofreram deformação plástica maior vai ser igual à soma das 10 saliências que tiveram deformação plástica menor, de forma que a área real de contato é sempre igual. Não importa se o bloco está deitado ou em pé, a tensão localizada vai ser diferente em cada caso, mas a área real de contato vai ser igual sempre. E essa área real de contato vai ser a força nominal aplicada dividido pela tensão de escoamento daquele material. Isso significa que não importa se o bloco está com uma área nominal maior ou menor, a área real de contato vai ser sempre igual, e porque ela vai ser gerada, ela vai ser criada a partir da tensão nominal que o bloco está submetido. Então, voltando a falar de atrito, né, a força de atrito é proporcional à área real de contato e não proporcional à área nominal de contato, de forma que, para calcular o coeficiente de atrito, para calcular a proporcionalidade entre a força de atrito e a força nominal, a gente pode desprezar a área nominal de contato, sabendo que a área real vai ser sempre a mesma. Então, o coeficiente de atrito ele vai trazer essa proporcionalidade e a área real de contato estará dentro dessa proporcionalidade. Então, basicamente, a gente não precisa conhecer a área nominal de contato,
porque o coeficiente de atrito vai ser sempre o mesmo, vai depender do conjunto de material que está sendo trabalhado, vai depender do par tribológico. Bom, se a gente for imaginar que os sólidos foram colocados em contato, essa área real foi gerada a partir do contato, a partir da força normal. E a gente aplica uma força para criar o deslocamento desse sólido, essa força contrária ao movimento ela vai crescer até um determinado limite. Quando esse limite for atingido, esse sólido começa a deslocar. Esse ponto limite, se a gente fosse pensar num gráfico aqui de força de atrito em função do deslocamento, com deslocamento aqui, vou colocar uma letrinha D para ficar claro. Se a gente pegar aqui no ponto zero, a gente vai começar a aplicar uma força a partir do repouso. Essa força vai crescendo, vai atingir um ponto que o bloco começa a deslocar. Quando ele começa a deslocar, a força de atrito ela é vencida e nesse início o bloco começa a deslocar. A gente já sabe que após o início do deslocamento, a força de atrito que surge é a força de atrito cinético. A força de atrito cinético ela é menor, então acontece aqui uma redução da força e depois acontece uma estabilização do sistema. Esse ponto máximo aqui de início do deslocamento é o ponto que a gente considera para calcular a força de atrito estático e o coeficiente de atrito estático é essa proporcionalidade nesse ponto onde o movimento se inicia. Para que isso aconteça, a gente vai ter que vencer forças de cisalhamento existentes nesta adesão. Eu não falei disso antes, né, mas quando essas áreas reais elas surgem, a tensão aplicada nesse ponto aqui é tão grande que acontece aqui uma junção. Essa junção ela tem a ver com a interação dos dois materiais e tem a ver também com a força nominal aplicada. Acontece aqui uma microsolda nesses pontos. Dependendo do material, dependendo da situação, essa solda pode ser mais efetiva ou menos efetiva, gerando aí um atrito maior, um atrito menor. Para que o sólido entre em movimento, essa junção que foi criada aqui precisa ser rompida. Como esses sólidos tiveram deformação plástica, no caso dos materiais dúcteis, e a deformação plástica gera um aumento da dureza, gera um encruamento desse material no ponto de contato, essa zona representada aqui no slide com a coloração meio laranjada, significa essa zona endurecida. Se ela está endurecida, a propriedade mecânica dela está um pouquinho maior do que o material base. Para que esse sólido entre em movimento, a gente vai precisar criar um cisalhamento, vai precisar atingir uma tensão de cisalhamento de forma que essas asperezas, que esses pontos de contato possam ser rompidos. E isso gera essa união, né, a força de cisalhamento gerada nessa região e o cisalhamento propriamente dito dessas asperezas é que vão ser os responsáveis pelo atrito estático. Para vencer esse atrito estático, para vencer essa força onde o material começa a deslizar, é necessário romper essas junções que são criadas, então é necessário um cisalhamento dessas junções que foram criadas. E a partir daí, a partir desse cisalhamento, o rompimento dessas junções, as partículas que se desprenderem desses sistemas, que são chamadas de partículas de desgaste, vão gerar uma perda de massa, vão gerar ali um desgaste no material. Vamos analisar uma situação hipotética de cisalhamento, né? Então, estou representando aqui algumas situações onde esse cisalhamento pode acontecer, só para a gente relembrar o que é tensão de cisalhamento. Ele vai ser uma força no plano aqui, uma força cortante, tendendo a separar o material no ponto onde a tensão é aplicada. Então, aqui representando um parafuso e um sistema, por exemplo, um sistema de ancoragem de um cabo que vai ficar tracionado, preso por um parafuso. Se a gente analisar aqui na interface do parafuso, nessa região aqui do parafuso vai gerar uma tensão de cisalhamento. Essa tensão de cisalhamento vai gerar uma força cortante nesse material. O mesmo poderia ser representado como uma faca cortando um material, uma guilhotina cortando uma chapa de aço. Ele gera no plano onde a tensão está sendo aplicada uma força cortante. Aqui um parafuso já ensaiado, já com uma tensão de cisalhamento superior à resistência do material, mostrando aqui o efeito dessa tensão cortante no material. Já é conhecido para a grande maioria dos materiais que essa tensão de cisalhamento, essa força
cortante existente numa situação de cisalhamento, ela vale a metade da tensão de escoamento do material. Então, se a gente trouxer essa informação de que a tensão de cisalhamento é a metade do limite de escoamento do material, para a situação de atrito, a gente pode trabalhar com essas informações e verificar qual seria o coeficiente de atrito esperado para a grande maioria dos materiais. Então, pensando aqui, partindo desse pressuposto que a tensão de cisalhamento é a metade do limite de escoamento, e sabendo que uma tensão é a força sobre a área real, colocando aqui tensão de cisalhamento sendo a força de atrito dividido pela área real, a gente pode fazer uma união dessas duas equações, fazer uma substituição. Então, metade do limite de escoamento vai ser a força de atrito sobre a área real. E, fazendo esse cálculo aqui, a gente vai ter um rearranjo onde a força de atrito vale a força normal dividido por 2. Simplesmente substituindo os termos aqui, a gente vai chegar nessa conclusão. De forma que é esperado para a grande maioria dos materiais que essa relação entre força de atrito e força normal, que é o coeficiente de atrito, vale 0,5, vindo dessa relação de tensão de cisalhamento com o limite de escoamento do material. De forma que é esperado para a maioria dos materiais ou para a maioria das situações que a tensão de cisalhamento, que o coeficiente de atrito tenha um valor próximo de 0,5. E esse valor é comprovado experimentalmente. Se a gente for olhar esse diagrama, aqui existe o coeficiente de atrito de materiais sendo friccionados contra uma placa de aço a seco, sem lubrificante. A gente tem aqui riscado no diagrama o valor de 0,5. Vocês podem observar que vários materiais têm esse valor de 0,5 em situações reais de atrito em um par tribológico. E aí a gente pode observar alguns materiais como borracha butírica e borracha natural, que sobre chapas de aço apresentam um coeficiente de atrito maior do que 1. Isso representa que a força para deslocar essa borracha é maior do que a força normal. Significa que é mais difícil arrastar esse material sobre a superfície do aço. E existem materiais, como é o caso do polietileno, como é o caso do teflon, onde o coeficiente de atrito é bem menor do que 0,5, representando aqui situações de lubrificação. Então a gente tem aqui situações que a gente chama de emperramento, que tem um coeficiente de atrito maior do que a força normal. A força de atrito é maior do que a força normal, que representa um coeficiente de atrito superior a 1. E situações de lubrificação, onde a força de atrito é bem menor do que a força normal, representando aqui o coeficiente de atrito mais baixo do que 0,5. Aqui entram algumas definições. A gente tem situações definidas como lubrificação e lubrificação hidrodinâmica, sendo situações onde os materiais vão apresentar coeficiente de atrito abaixo de 1/10 e lubrificação hidrodinâmica abaixo de 1/100. Esses valores representam situações de lubrificação, situações onde a força de deslizamento é muito inferior à força normal aplicada sobre o material. Aqui só um diagrama mostrando alguns materiais e os seus coeficientes de atrito sobre uma chapa de aço. Então a gente tem aqui, na verdade, ele traz aqui o par tribológico, né? Desculpa, não é sobre uma chapa de aço. A gente tem aqui aço sobre índio, aço sobre chumbo, aço sobre alumínio, aço sobre ferro fundido, aço sobre aço, com situações aqui mais próximas de 1, alumínio sobre alumínio, níquel sobre níquel, vidro sobre vidro, diamante sobre aço, enfim, são diversas situações de par tribológico com seus respectivos coeficientes de atrito. Acima de 1, a gente considera situações onde vai ter um emperramento do sistema, onde a força de atrito é maior do que a força normal, e abaixo de 0,1 a gente tem aqui situações de lubrificação. Então daqui dá para a gente começar a selecionar os materiais envolvidos num par tribológico, dependendo do que a gente precisa. Se eu quero transferir o movimento de uma forma mais integral, eu vou procurar situações de maior atrito. Se eu preciso reduzir a força de atrito, reduzir a interferência entre o sistema, eu vou procurar um coeficiente de atrito mais baixo. Em outras palavras, situações de movimento, como o caso da sola do sapato com o chão, o pneu com o chão, situações onde eu quero transferir o movimento de uma forma mais integral, vamos trabalhar com esse par tribológico. E aqui se destaca uma situação muito típica, muito cotidiana, que é utilizar borracha sobre sólidos,
que vão gerar um coeficiente de atrito bem interessante, bem alto, para situações onde eu quero transferir o movimento. É o caso do material usado no pneu de um veículo, é o caso do material utilizado na sola de sapato, onde eu preciso de um coeficiente de atrito alto para gerar uma interferência muito alta entre os dois sistemas. E situações que eu quero reduzir esse atrito, situações que eu quero uma lubrificação entre o par tribológico, a gente pode usar aqui uma situação, um material, por exemplo, grafite, que é um lubrificante sólido utilizado sobre outros sólidos, ou usar alguns tipos de polímeros que vão gerar também esse baixo atrito, como é o caso do Teflon sobre aço. Teflon sobre gelo também seria uma situação, mas para nós aqui num país tropical, trabalhar com gelo não é tão trivial assim, então a gente pode utilizar, por exemplo, Teflon sobre aço, sendo o aço um dos elementos, um dos materiais de construção mais empregados. Situações para reduzir o atrito, a gente pode pensar em usar com uma outra peça na interface como sendo o Teflon. Situações também de materiais metálicos com materiais metálicos, dependendo do projeto, dependendo da temperatura, a gente não pode usar polímero. A gente poderia pensar de usar o aço com a outra peça sendo de chumbo. Existe problema ecológico em usar o chumbo, né? Ele é recomendado e muitas vezes proibido em alguns países. A gente pode então tirar o chumbo e usar latão, usar ferro fundido para reduzir essa situação de atrito. Lembrando aqui que o ferro fundido tem na sua estrutura, não vou dizer partículas, né? São fases que são criadas de grafite, né? De grafita. Essas fases que podem ser na forma esferoidal, ou na forma de veios, ou na forma de partículas amorfas, elas vão trazer para o sistema a presença de grafite. E aí o ferro fundido, tendo grafite na sua composição, vai cair numa situação de grafite esfregando sobre outra superfície. Bom, se a gente pensar que dois sólidos deixados em contato dá bastante tempo para que a área real atinja o seu valor máximo, é de se esperar que vai existir uma situação de força de atrito máxima nesse sistema. Para vencer esse sistema, o que a gente chama de atrito estático, a gente precisa romper todas essas asperezas, e enquanto que o sólido, quando ele já está em movimento, a tendência é o tempo de contato das asperezas ser menor, a tendência é que que a área real de contato seja menor. Então, no atrito estático, a gente considera uma área real de contato máxima, enquanto que na situação em que o sistema já está em deslizamento, que já existe um escorregamento entre as forças, entre as duas superfícies, essa área real aqui ela vai ser minimizada em função do pouco tempo em que as superfícies ficam em contato. Em outras palavras, o coeficiente de atrito estático ele é maior que o coeficiente de atrito cinético, associado já a um sólido que está em movimento. Bom, algumas situações experimentais que são observadas para a gente poder discutir esse assunto, discutir o que acontece na superfície. Se a gente colocar superfícies metálicas na ausência de atmosfera, na ausência de gases na superfície e na ausência de outros produtos, como o produto de corrosão do material, como a presença de umidade, presença de água, enfim, uma superfície completamente limpa e isenta de gases, porque essa situação que eu estou falando com vocês de ser no vácuo com ausência de gases. Se a gente tem presença de qualquer material gasoso na superfície de um sólido, acontece forças atrativas na superfície, chamadas de adsorção. A gente vai ter moléculas desses gases na superfície. Então, quando a gente for experimentalmente medir o coeficiente de atrito entre dois sólidos, na interface desses dois sólidos vai existir moléculas, e essas moléculas podem atrapalhar ou podem funcionar como lubrificantes. O que eu quero mostrar para vocês é que na ausência total de moléculas na superfície, moléculas absorvidas na superfície e de produto de corrosão, experimentalmente observa-se o coeficiente de atrito na casa do valor aqui em torno de 5, o que é uma condição extremamente alta para coeficiente de atrito em situações cotidianas.
Esse coeficiente de atrito ele é observado somente em situações de borracha contra sólidos, por exemplo, mas outros metais limpos, sem óxidos na superfície, eles também vão ter situações de emperramento. O que já nos traz a informação de que gases adsorvidos na superfície e a presença de um filme de óxido na superfície do material atua como lubrificante. Lembrando que algum desses gases aqui pode ser a própria molécula de água adsorvida na superfície que vai atuar como lubrificante nesse sistema. E aí, na situação real, contendo água, contendo óxidos, contendo outros materiais na interface, a gente tem valores de coeficiente de atrito bem mais baixo do que na limpeza completa do sistema e na ausência de gases adsorvidos. Outra situação experimental que é observada, se a gente tem metais de baixa dureza que entram em contato com um metal de baixa dureza com contato com outro metal de baixa dureza, seguinte, dureza está ligado ao limite de escoamento, então a gente está falando aqui de dois metais ou do mesmo metal em contato com ele mesmo que tem baixo limite de escoamento, a gente observa uma grande área real de contato gerada pela força nominal. Isso tende a aumentar o coeficiente de atrito. Porém, sólidos com menor limite de escoamento têm também menor tensão de cisalhamento. Então ele vai existir aqui uma relação entre essas duas características que vai gerar um coeficiente de atrito para cada situação. Se a gente pensar em metais que são muito duros, entrando em contato com metais que são muito duros, o limite de escoamento desses dois materiais são altos, ou dele com ele mesmo é um limite de escoamento alto. Isso vai gerar junções menores, porém fortes. Resumindo aqui, metal macio, a área real de contato é muito grande, só que a tensão de cisalhamento é menor. Metais com maior limite de escoamento, a área real de contato vai ser menor, só que para cisalhar essa área eu vou ter uma tensão de cisalhamento maior. Então o que vai existir na prática é uma relação entre essas duas propriedades, de forma que eu tenho situações de alto coeficiente de atrito quando os dois metais são macios, situação de alto coeficiente de atrito quando os dois metais são duros. Como é o caso, deixa eu apagar aqui um pouquinho. Como é o caso do que é ouro sobre ouro, são dois metais macios. Alumínio sobre alumínio são dois metais macios. Chumbo sobre chumbo são dois metais macios. Situações de baixo coeficiente de atrito, a gente tem um material macio com um material duro. Se eu pegar aqui, por exemplo, platina com platina, que é um metal duro, aço com aço, que são metais mais duros, coeficiente de atrito mais alto. Então a gente trabalha num par tribológico para tentar reduzir o coeficiente de atrito, um metal macio com um metal duro. E aí vocês vão lembrar que quase sempre a resposta para a pergunta de como reduzir o atrito vai estar associado de alguma forma a aumentar a dureza de uma das superfícies, que é o que normalmente vocês sempre respondem quando eu faço essa pergunta, porque isso é muito comum a gente observar em situações cotidianas o aumento da dureza para preservar uma superfície, o aumento da dureza para reduzir o desgaste, para reduzir o atrito. Só que a gente tem que lembrar que é o aumento da dureza de um dos materiais, não dos dois materiais que estão em contato. Então a gente tem, por exemplo, um eixo em contato com um mancal, ou uma superfície de uma ferramenta de corte em contato com o material que está sendo usinado. A estratégia para reduzir o atrito nessa situação é aumentar a dureza ou da ferramenta de corte ou aumentar a dureza do eixo, mas nunca aumentar a dureza dos dois materiais. Porque se eu tiver os dois materiais sendo muito duros, o desgaste entre eles é muito grande. Seria o equivalente, por exemplo, a colocar um aço duro em contato com um bloco de concreto. O desgaste entre as duas partes vão ser muito grandes porque a gente tem duas partes muito duras. Agora, se eu tenho uma peça de aço em contato com polímero, o desgaste da peça de aço é muito reduzido e o desgaste no polímero proporcionalmente também, porque o coeficiente de atrito vai cair pela combinação de uma dureza elevada em um material e uma dureza reduzida em outro material. No livro do Ashby, que
que tem essa parte no livro em português, lá na página 325, esse livro aqui é o livro de, de, de ciências dos materiais. Então lá na página 325 tem essa informação. Quando metais macios deslizam uns sobre os outros, por exemplo, chumbo sobre chumbo, as junções são pequenas, porém fortes, e mais uma vez o atrito é grande. Isso aqui está diferente do que eu acabei de explicar. O que eu percebi é que existe um erro de tradução nessa frase. Se a gente for olhar no livro original em inglês, ele tem aqui mais informações do que o que eu estou mostrando para vocês. Se vocês observarem, tem esse parêntese e depois tem esse parêntese aqui. O que aconteceu na tradução foi que todo esse texto aqui foi cortado na tradução. Daqui até aqui. Então ficou, quando metais macios deslizam, as junções, aqui metais macios deslizam, as junções são pequenas e, mais uma vez, a gente vai ter um coeficiente de atrito alto. Tomem cuidado quando vocês forem estudar por esse livro, tem esse erro de tradução. O certo é, quando metais macios deslizam uns sobre os outros, como, por exemplo, chumbo sobre chumbo, está aqui na figura, representando na figura 28.5, as junções são fracas, porém a área é alta, o que aumenta o coeficiente de atrito. Então é aquela situação, eu tenho um material macio, a área de contato vai ser muito larga, aqui representando um ponto de contato com o material macio. Eu tenho uma área larga, o material tem propriedade mecânica mais baixa, só que eu tenho uma área grande. Para cisalhar essa seção aqui, eu preciso de uma força grande, porque tem que cisalhar uma área muito grande. Quando metais duros entram em contatos uns sobre os outros, por exemplo, aço sobre aço, as junções são pequenas, então eu vou ter uma junção reduzida, só que o material tem limite de escoamento alto. Para cisalhar, eu preciso de uma tensão de cisalhamento, que é mais ou menos a metade do limite de escoamento, eu preciso de uma força grande para cisalhar essa seção. Então, aço sobre aço, as junções são pequenas, mas são fortes, o que vai gerar um coeficiente de atrito alto. Então é o que eu tinha explicado anteriormente. No livro tem esse errinho aqui, vocês tomem cuidado quando for ler o livro em português, porque está faltando uma frase. Isso aqui foi um simples erro de digitação, de corte, né? Eles cortaram aqui de um parágrafo até o outro parágrafo e não perceberam. Aqui está representando essas figuras, né, 28.5 mencionadas aqui no texto. Está representando as junções adesivas em metais de alta dureza, pequenos pontos de contato, só que com alta tensão de cisalhamento, e aqui representando uma situação onde experimentalmente o limite de escoamento é reduzido. Desculpa, o coeficiente de atrito é reduzido. Uma superfície dura com uma superfície macia, vai existir um valor intermediário entre área de contato grande e tensão de cisalhamento, de forma que a combinação entre metal duro e metal macio, ou material duro e material macio, gera um coeficiente de atrito reduzido, porque a área de contato, a área real de contato não será tão grande assim, porque um dos materiais tem limite de escoamento alto, e a tensão de cisalhamento, que vai acontecer sempre no material mais macio, ele tem uma tensão de cisalhamento menor. Então eu tenho uma área intermediária com uma tensão de cisalhamento reduzida, o que gera um baixo coeficiente de atrito. Lembrando que o material mais duro vai se preservar nesse par tribológico, e o material mais macio vai se desgastar, porque a tensão de cisalhamento vai acontecer primeiro no material mais macio, gerando aqui o desgaste desse material mais macio. O resultado do atrito, o resultado do deslizamento entre duas superfícies é o desgaste. Como a gente já viu aqui, para que esses sólidos continuem o movimento ou entrem em movimento, precisa cisalhar e romper algumas junções que foram geradas, e essas partículas que são desgastadas da superfície são traduzidas como taxa de desgaste. A taxa de desgaste mais normal e mais natural que a gente pode pensar é trabalhar com o volume do material perdido em função da distância de deslizamento. Então a gente pode trabalhar uma taxa de desgaste chamada aqui de W, sendo exatamente o volume perdido a partir da superfície do material em função da distância em que ele foi deslizado.
Lembrando que num par tribológico quem vai desgastar é o material mais macio, então se a gente deslizar um material macio sobre um material mais duro, o volume perdido do material macio dividido pela distância de deslizamento é chamado de taxa de desgaste. Seria, por exemplo, colocar um bloco numa superfície e arrastar ela por 1 metro e medir o volume que foi perdido nesse 1 metro de deslizamento. Como o volume é em metro cúbico e a distância em metro, então essa taxa de desgaste ela vai ser dada em metro quadrado. É estranho porque a gente está acostumado a trabalhar metro quadrado como sendo unidade de área. Aqui a gente vai trabalhar metro quadrado como sendo unidade de desgaste. Se a gente for trabalhar, se a gente for estudar como que é a taxa de desgaste em função da distância e relacionar com a força, a gente pode perceber que existe uma proporção entre a distância e a taxa de desgaste, e isso é proporcional também à força aplicada. Quanto maior a força normal aplicada, maior vai ser o desgaste gerado. Então vai existir aqui uma relação de proporcionalidade entre essas duas grandezas em relação ao volume de material perdido em função da distância, e essa proporção entre elas vai ser dada como uma propriedade do material. Então, trabalhando aqui nessas duas informações, o volume perdido pela distância, que é conhecido como W, né, a taxa de desgaste, ela é proporcional à força aplicada. A constante que vai trazer essa proporção para uma igualdade é conhecida como Ka, que é a constante de desgaste de Archer. Essa constante ela é típica do material e ela traz uma informação de como que é a taxa de desgaste, sendo o volume pela distância, né? O volume pela distância. Então, esse W é dado em metro quadrado. Esse taxa de desgaste proporcional à força normal. Essa constante de proporção é a constante de desgaste. Bom, e aí a gente pode pensar o seguinte, beleza, mas em função da área? Em função da área de contato, não da distância percorrida. Ou se a gente trouxer a área de contato para dentro da análise. Se a gente pegar o volume, a taxa de desgaste, e analisar a taxa de desgaste em função da área nominal de contato, a gente pode traduzir isso numa outra taxa de desgaste que é conhecida como taxa de desgaste específica, chamada de ômega. Esse valor ômega, essa taxa de desgaste específica, é a taxa de desgaste normal dividida pela área normal de contato. Então é uma simples análise de, beleza, eu tenho uma perda de material a partir de um volume, essa perda de volume em função da distância dividido pela área de contato vai me dar esse valor ômega, que é a taxa de desgaste específica. Sendo a taxa de desgaste Ka vezes F, como a gente já viu aqui na consideração anterior, sendo o ômega Ka vezes F, sendo a força normal. E o ômega sendo W sobre área, eu falei aqui ômega, mas aqui é W, o ômega sendo W sobre área normal, então substituindo aqui a gente tem o ômega sendo a constante de desgaste, a força normal de contato e a área nominal de contato entre os dois. Então o ômega vai ser KF dividido pela área, só que força nominal e área nominal é pressão. Então a gente pode traduzir isso aqui como pressão ou como tensão e simplificar ômega sendo a constante vezes a pressão de contato entre os dois sistemas. De forma que a pressão aqui eu já tenho a informação da área de contato, e é muito comum na engenharia a gente calcular a pressão de contato entre os dois sólidos, a tensão de contato entre os dois sólidos, e já ter esse dado no próprio projeto do sistema. E aí fica até mais fácil a gente encontrar esse ômega, sendo a constante de desgaste uma propriedade do material e a pressão uma característica do projeto. Essa constante ela é dada, para manter essa proporção, né, ela é dada em megapascal a menos 1 ou em meganewton por metro quadrado a menos 1, e vai nos dar essa informação de proporção entre força nominal e taxa de desgaste. Analisando essa situação aqui, a gente pode imaginar que materiais que têm um alto valor de Ka vão gerar um alto desgaste. Material que tem um baixo valor de Ka vai gerar um baixo desgaste no sistema, numa pressão fixa, obviamente.
E aí a gente pode pensar nisso também como sendo a resistência ao desgaste de um material sendo medido a partir dessa propriedade Ka, essa constante de desgaste. Bom, se a gente pensar que um projeto, uma área de contato vai ser usada no seu limite extremo, a gente pode pensar que seria a pressão máxima que a superfície suporta. Essa pressão máxima está associada à deformação plástica da superfície, ou seja, dureza ou limite de escoamento, sendo a análise nesse ponto. No ponto onde a pressão ela é máxima, a gente pode encontrar uma outra simplificação dessa medida. E aí, se a pressão de contato for considerada no seu ponto máximo, a pressão de, se a gente lembrar da propriedade dureza, que é a resistência que uma superfície tem à penetração e que ela é medida a partir de uma impressão, a partir de uma deformação plástica na superfície, a gente tem a dureza como sendo a resistência da superfície a uma deformação plástica. E se a gente está trabalhando no limite, a gente pode simplificar então e trabalhar, em vez de trabalhar com a pressão do sistema, trabalhar com a dureza do material. E a gente vai simplificar essa fórmula, simplificar essa análise, sendo a taxa de desgaste específica ômega, a constante de desgaste, vezes a dureza do material. Então, ômega vai ser Ka vezes a dureza Vickers desse material. O que facilita a análise do sistema, porque agora a gente tem duas propriedades do material. Então, a gente vai ter a análise da taxa de desgaste a partir de duas propriedades do material e não mais a partir de uma propriedade do material e uma característica do sistema. Isso facilita a interpretação porque esses dados são mais tabelados, são mais conhecidos. Lembrando que isso só é válido se a gente estiver analisando um sistema que vai ser carregado mecanicamente no seu valor máximo, no seu valor extremo, onde a pressão vai ser a pressão máxima que o material suporta, e nessa situação a gente pode trabalhar com a dureza do material. Podemos também, nesse livro do Ashby, ele traz essa informação como sendo K maiúsculo, né? Em vez de trabalhar com ômega, ele coloca como K maiúsculo, que é a multiplicação dessas duas grandezas, a dureza em Vickers e a constante em megapascal menos 1. Esse diagrama, ele traz essas duas funções, essas duas propriedades do material. Ele traz aqui a taxa de desgaste, a constante de desgaste Ka, em função da dureza. E aí a gente pode analisar como que os materiais se comportam nesse cenário. Aqui a gente tem um eixo onde a constante ela é plotada no eixo Y aqui, tá em escala log para poder aumentar a amplitude do gráfico, e nesse outro eixo o valor de dureza. A gente pode analisar que a combinação da dureza vezes a constante é que vai me dar a taxa ômega. E a gente está acostumado a olhar só com a dureza, pensar que quanto maior a dureza, menor vai ser o desgaste. Aqui a gente pode constatar que não é sempre assim. Se a gente reduzir a dureza do material, associado a uma redução da constante, a gente vai ter valores de desgaste menor. Se a gente aumentar a dureza e aumentar a taxa, a constante, a gente vai ter desgaste maior. Então a combinação desses dois fatores é que de fato vai me dar a taxa de desgaste e não um valor sozinho. Por exemplo, se a gente fixar uma dureza em torno aqui de 1000 e for analisar os materiais que têm essa dureza, a gente tem aqui como exemplo cobre, alumínio e aço baixo carbono. O cobre vai ter constante típica aqui desse ponto aqui até esse ponto. A combinação dessas duas propriedades vai me dar uma taxa de desgaste maior do que o aço carbono. Aço carbono esfregando sobre aço carbono vai me dar um valor ômega de 10 a menos 4, e cobre esfregando sobre cobre vai me dar um valor de 10 a menos 3. Então a gente tem aqui uma medida direta de taxa de desgaste, observando aqui que o cobre vai apresentar uma taxa de desgaste maior do que o aço carbono. Olhando no extremo inferior, na extremidade inferior do diagrama, a gente tem materiais que vão dar um valor de ômega de 10 a menos 7, que é, por exemplo, aqui o PVC, polímeros com termoplásticos com reforço, como é o caso da poliamida com fibra de vidro. A gente vai ter uma taxa de desgaste de 0,7,
O polietileno está aqui entre 0,7 e 0,6. O Teflon, esfregando sobre Teflon, vai dar uma taxa de 10 a menos 5. Se a gente for olhar os materiais cerâmicos, mesmo sendo muito duros, eles apresentam taxa de desgaste baixa. Então a tendência de materiais cerâmicos é apresentar uma taxa de um desgaste menor, mas a dureza deles é muito alta, mas a taxa de desgaste é baixa, então uma coisa compensa com a outra. Se a gente pensar aqui vidro, óxido de alumínio, carbeto de silício, carbeto de tungstênio, estão em valores intermediários entre 10 a menos 4 e 10 a menos 6, eles apresentam um desgaste menor do que esses metais aqui em cima. Então dá para a gente observar como que esses materiais se comportam. O que vale nessa análise é a gente interpretar a multiplicação entre as duas propriedades, entre o Ka e o H, Ka vezes H, que vai dar a taxa de desgaste específica ômega, e a gente pode, a partir desse diagrama, escolher o material que vai apresentar um desgaste menor. Aqui embaixo do diagrama as menores taxas de desgaste, aqui em cima do diagrama as maiores taxas de desgaste. Numa situação extrema de contato, numa situação onde a gente não quer o contato efetivo entre as partes, em outras palavras, uma situação onde a gente quer reduzir o atrito, reduzir o desgaste, nem sempre a escolha dos materiais, como eu mostrei aqui no diagrama, vai dar uma situação interessante. Mesmo trabalhando com valores de 10 a menos 7, é uma taxa de desgaste que pode ser considerada negativa para o projeto. Então existem muitas situações onde a gente precisa de um lubrificante. E aí a gente tem os lubrificantes líquidos, os óleos e as graxas, sendo uma das primeiras opções de escolha para reduzir o coeficiente de atrito entre as superfícies. Eles são basicamente grupos contendo um radical orgânico hidrocarboneto associado a um H. Então esses tipos de situação, eles garantem uma interação com a superfície, né? Essa cabeça da molécula ela interage com a superfície, enquanto que o radical, enquanto que a cadeia longa fica para dentro do polímero, para dentro do óleo. Aqui está representando o grupamento OH na extremidade da cadeia ligado quimicamente, fisicamente à superfície da superfície. Opa, superfície é feio, né? A superfície do material, e o radical hidrocarboneto aqui sendo um elemento que vai distanciar a outra superfície da superfície onde esse óleo está ligado. Então aqui a gente tem essa ilustração, essas moléculas de óleo elas se organizam na superfície dos materiais, gerando aqui um preenchimento dessa interface, impedindo o contato entre as asperezas. O lubrificante ele vai atuar na interface entre dois sólidos, impedindo que eles entrem em contato. Então, a partir de uma situação lubrificada, a partir da presença de um óleo ou de uma graxa na interface entre dois materiais, existindo aqui a força normal entre as superfícies, e essas moléculas estando aderidas à superfície, estando com forças de interação nas superfícies, ela vai garantir um espaçamento entre os dois materiais, impedindo o contato real entre eles. Então, quando a gente for aplicar uma força nesse bloco de cima, por exemplo, para tentar deslizar esse material sobre o material de baixo, a força de atrito que surgiria na interface sendo responsável pela resistência ao movimento, essa força agora ela vai surgir pelo escoamento, né, pelo cisalhamento das moléculas e não mais das junções existentes entre os materiais sólidos. E aqui a gente tem uma situação onde a força de cisalhamento ela é muito menor, né? A gente precisa simplesmente agora fazer com que esse fluido se deslize sobre ele mesmo. Então a gente não tem aqui junções adesivas, não tem materiais sólidos aderidos. O que a gente precisa é realmente vencer a interação existente entre essas moléculas, e essa interação ela é proporcional à viscosidade do material. Como esses materiais apresentam uma viscosidade baixa, para deslocar agora, para deslizar um sólido sobre outro, a gente precisa simplesmente deslocar essas moléculas, precisa simplesmente escoar esse material que está presente na superfície. Isso vai gerar uma força contrária ao movimento muito baixa, a força de atrito que vai nascer nesse sistema vai ser bem mais baixa do que a força normal,
e a proporção entre elas fica numa ordem aqui de 1/10 até um milésimo de proporção. Então, situações lubrificadas vão me dar um coeficiente de atrito extremamente baixo. Esses valores mais baixos aqui de 1 milésimo está associado à lubrificação hidrodinâmica, e lubrificações eu vou falar de lubrificação hidrodinâmica mais à frente. Uma lubrificação normal vai dar um coeficiente de atrito aqui na ordem de 0,01, e no caso onde a lubrificação hidrodinâmica entra em ação, uma situação de coeficiente de atrito de 0,001. Aqui só uma representação, né, de lubrificação com óleo e com graxa, aqui embaixo, representação de graxa, aqui óleo. A diferença entre óleo e graxa está tá mais associada, não quimicamente, né, eles são quimicamente parecidos, mas se a gente pegar um óleo e misturar nesse óleo um espessante, esse resultado vai ser um material não com tão baixa viscosidade quanto o óleo, mas esse óleo ele fica aprisionado numa estrutura semissólida, numa estrutura pastosa, que a gente chama de graxa. Então, basicamente, graxa é óleo preso num espessante, e o óleo é o óleo normal que a gente conhece. Esse espessante geralmente é um sabão. Um dos sabões mais usados para fazer graxa é sabão de lítio e sabão de cálcio. Eles são sabões, e misturando esse óleo nesse sabão vai virar uma suspensão semissólida contendo o óleo aprisionado na estrutura da graxa. A lubrificação hidrodinâmica, ela, como eu comentei anteriormente, ela vai nascer quando o movimento entre as duas superfícies atinge uma velocidade crítica, e ela é representada nesse diagrama aqui como sendo uma maior separação entre as duas superfícies. Por exemplo, aqui uma superfície parada contendo um filme de óleo e um sólido deslizando nessa superfície com uma certa velocidade. Se a gente for analisar a interação existente nesse sistema quando ele já está em movimento, a película de óleo que está presente no sistema, ela fica na interface. Se a gente estivesse trabalhando numa situação estática, a força normal aqui ela ia expulsar o óleo para fora, e a película seria mínima, seria somente aquelas poucas moléculas que ficariam aderidas na superfície, o excesso de óleo seria expulso para fora. Numa situação de movimento, não dá tempo desse óleo ser expulso para fora. Ele vai ficar na interface com uma película maior, e vai existir uma dissipação dessa tensão por dentro da superfície, gerando um ponto máximo de pressão. É como se a gente estivesse apertando uma superfície de um líquido, e no momento máximo da pressão, a superfície vai gerar uma pressão contrária a esse movimento de aperto. Por exemplo, se a gente pegar uma massinha, uma massa de modelar, um material viscoso, e apertar ele com força, ele vai demorar um certo tempo para escoar o material, para que a gente consiga expulsar completamente não existe, a gente consiga expulsar a maior parte desse material da interface. Então, na lubrificação hidrodinâmica, o fluido ele gera uma pressão na superfície, esse ponto máximo de pressão joga o sólido para cima. Então, na prática, uma lubrificação hidrodinâmica, um processo lubrificado associado a um movimento em alta velocidade de um dos sólidos, gera um ponto de pressão, e esse ponto de pressão joga o sólido para cima. Então, ele aumenta mais ainda a distância entre as duas superfícies. Isso acontece, por exemplo, quando a gente está correndo numa superfície lisa contendo água. Se a gente pisar, vou pegar aqui uma área contendo azulejo, ou um piso bem liso contendo água, se a gente pisar na superfície molhada, o pé da gente expulsa a água para fora. Dá tempo da água sair, e dá tempo da sola do pé entrar em contato com o chão, a gente consegue andar numa superfície molhada. Se a gente correr numa superfície molhada, quando você pisar com um movimento relativo, com uma velocidade em relação ao solo, não vai dar tempo da água sair, e a água vai manter o seu pé ou o solo do sapato para cima, vai manter sem entrar em contato com o solo. Como já existe um movimento com uma certa velocidade, pegando aqui horizontal a superfície, na ausência de contato dos dois sólidos, não vai existir uma interação entre eles, não vai existir um atrito entre eles, e a gente toma um escorregão e cai. Numa situação um pouco mais técnica, um pouco mais
dentro da engenharia, se a gente pegar um veículo deslocando num piso contendo água até uma certa velocidade, o pneu do carro, a pressão gerada ali pela massa do carro na superfície, expulsa a água para fora e o carro consegue andar sobre uma superfície molhada, contando que a água saia de dentro da interface, contendo que tenha tempo para que essa água saia da interface. Se o carro está numa velocidade muito alta, se não me engano, essa velocidade limite está em torno de 70 km por hora. Se um carro a 120 km por hora pega uma superfície molhada, não vai dar tempo da água sair debaixo do pneu e ele vai passar por cima da água, vai escorregar sobre a água, perdendo tração, podendo perder o traçado e causar um acidente. É o que acontece, por exemplo, quando a gente está dirigindo e num solo molhado, numa velocidade mais alta e pisando no freio de uma forma muito rápida, com uma força muito grande, e ele vai deslizar sobre a superfície, caracterizando essa lubrificação hidrodinâmica, que é basicamente a presença de um filme líquido na superfície, gerando uma pressão na interface, aumentando a distância, separando os dois sólidos, não permitindo assim o contato entre eles. Voltando aqui na imagem anterior, na lubrificação hidrodinâmica, esse espaçamento aqui ele cresce bastante, de forma que o coeficiente de atrito cai numa ordem de grandeza aqui de 0,001. Quanto maior for a viscosidade desse líquido ou quanto maior for a velocidade de deslizamento entre as duas superfícies, a gente vai ter um comportamento mais ou menos intenso da lubrificação hidrodinâmica. Líquidos com viscosidade mais alta tendem a demorar a sair da interface, aumentando a separação entre elas. Porém, para vencer aqui o cisalhamento desses líquidos com maior viscosidade, precisa de mais força. Líquidos com menor viscosidade vão sair mais rápido de dentro da superfície, da interface, porém, para cisalhar essas moléculas, a gente precisa de menos tensão. Então, se a gente tem um líquido de pouca viscosidade com um sólido deslizando com alta velocidade, essa lubrificação hidrodinâmica vai ser muito eficiente. Um líquido mais viscoso com uma velocidade um pouco menor também vai ser eficiente. Agora, um líquido mais viscoso com uma velocidade alta de deslizamento, a viscosidade desse líquido já começa a impedir esse deslizamento e já começa a interferir, aumentando o atrito. O resultado da lubrificação hidrodinâmica vai ser uma interação entre essas duas propriedades, entre a viscosidade e a velocidade, e em situações de menor viscosidade, de menor velocidade, que a gente usa líquidos mais viscosos, situações de maior viscosidade, maior velocidade, a gente usa líquidos menos viscosos. Alguns outros exemplos de lubrificantes, de acordo com situações do projeto, se a gente precisa se o projeto prevê temperaturas mais altas, esses lubrificantes tradicionais que são à base de óleos, eles não suportam temperaturas muito maiores do que 150 a 200 graus Celsius e são necessários lubrificantes diferentes de óleos. Muitas vezes a gente usa lubrificantes sólidos, como é o caso do Teflon, que ele tem uma temperatura limite de aplicação de 320 graus Celsius, e bisulfeto de molibdênio, que vai até 600 graus Celsius, e grafite, pó de grafite, que vai até 800 graus Celsius. Então, situações onde a temperatura é mais alta, nem sempre a lubrificação com óleo ela é possível. Só para vocês terem uma ordem de grandeza, a partir de 260 graus Celsius, a grande maioria dos óleos já entra num princípio de combustão, sendo que a temperatura típica de trabalho de óleos é na casa de 120, 130, 150 graus Celsius. Mais do que isso, a lubrificação com óleo ou com graxa já não é mais eficiente. E aí a gente parte para essas outras aplicações. Existem alguns tipos de graxas, alguns tipos de óleos que contêm bisulfeto de molibdênio ou que contêm grafite. A forma com que o grafite com o bisulfeto de molibdênio atua como lubrificante, se vocês lembrarem que o grafite são placas de grafeno, só representar aqui como placas, e entre elas não existem interações aqui, não existem forças de interação primária, como ligações químicas. As únicas forças existentes são forças secundárias. O grafite
ele é feito basicamente por carbono, então não existe aqui uma interação muito forte entre eles, entre essas duas placas, além do que não existem grupos funcionais pendurados aqui nessas placas de grafeno, não existem moléculas, não existem outros, vamos dizer assim, outros mecanismos que possam gerar uma interação entre as duas placas. O que vai existir mesmo aqui são as interações de Van der Waals, que são interações fracas, e que esse grafite, quando ele é aplicado numa interface, numa superfície com dois materiais, que existe um atrito entre elas, essas placas elas tendem a se esfoliar, gerando o distanciamento entre elas. Então essas placas elas vão ficar aderidas nas duas superfícies e alinhadas com o movimento, e quando os materiais entrarem em movimento relativo entre eles, essas placas elas vão deslizar umas sobre as outras com baixa interação. O bisulfeto de molibdênio tem uma forma de trabalhar como lubrificante muito parecida com o grafite. Ele vai a estrutura dele, né, é muito parecida com o grafite na forma de placas. Então esses materiais eles atuam como sólidos, porém sólidos que conseguem gerar um coeficiente de atrito baixo quando estão na interface entre dois materiais. Já o Teflon, ele é um polímero, e esse Teflon na superfície ele tem uma adesão muito grande com os materiais sólidos. Moléculas de Teflon vão se desprender da superfície do sólido polimérico e vão ficar aderidas na superfície do material sólido que está na interface. Isso vai gerar um alinhamento das cadeias de Teflon. Se vocês analisarem a composição química, a estrutura molecular do Teflon, né, o monômero do Teflon, o polímero do Teflon, ele tem uma estrutura simples, sem radicais, sem grupos funcionais e sem cadeias laterais na sua cadeia principal. Então, quando ele se desenrolar e se alinhar em relação ao movimento, ele vai se comportar parecido com essas placas de grafite. Quando ele tiver aderido, vamos imaginar aqui uma superfície sólida e aqui uma outra superfície sólida. Quando essas duas superfícies entrarem em movimento relativo, as moléculas de Teflon que estão alinhadas, elas vão escorregar umas sobre as outras com baixa interferência. Então a forma com que os sólidos atuam como lubrificantes é um pouquinho diferente do que os líquidos, porém o resultado na prática é basicamente o mesmo, né? Um baixo coeficiente de atrito entre os materiais. Aqui só voltando a falar de seleção de materiais, né? Normalmente a gente trabalha inicialmente com requisitos mecânicos, com requisitos de processamento, e por último a gente avalia essa questão de corrosão, de atrito, de reduzir o desgaste, porque muitas vezes a gente consegue uma solução intermediária sem partir para o próprio material, vamos dizer assim, o próprio material com baixo atrito. Muitas vezes, se a gente for fazer um projeto pensando na redução do coeficiente de atrito entre superfícies, a escolha do material não passa no crivo inicial de resistência mecânica. E eu posso prejudicar um projeto escolhendo um material de baixa resistência mecânica. Então, normalmente, a gente começa o projeto por resistência mecânica e vem trazendo na sequência as outras características. Se a gente chegar numa situação onde o material não atende ao previsto para coeficiente de atrito, para desgaste, a gente pode usar os lubrificantes ou usar algum sistema um pouquinho mais, vamos dizer assim, um pouco mais trabalhado para tentar reduzir o coeficiente de atrito sem ter que usar propriamente o material na escolha inicial. Uma forma de trabalhar com isso é endurecer uma das superfícies. Se a gente endurece uma das superfícies, a gente aumenta a dureza entre elas. Isso vai fazer com que o coeficiente de atrito caia. Vamos lembrar aqui que um material muito duro com um material muito macio, a gente consegue experimentalmente provar que o coeficiente de atrito é reduzido. Um material com dureza próxima, duas superfícies com durezas próximas, sejam elas duas superfícies duras ou duas superfícies macias, a gente experimentalmente atinge coeficiente de atrito mais alto. Então a gente pode trabalhar no projeto como um todo, a partir do material, a partir da resistência mecânica, a partir dos outros atributos, e quando chegar na análise do coeficiente de atrito, a gente trabalhar no endurecimento localizado, um endurecimento superficial, somente no ponto de contato. Esse endurecimento pode ser através de tratamentos termoquímicos ou através de recobrimento com sólidos mais duros,
fazer ali uma deposição a plasma de uma cerâmica, fazer um processo de deposição de um metal duro sobre um metal macio. O objetivo é aumentar a dureza de uma das superfícies para reduzir o coeficiente de atrito. Podemos usar lubrificação, como eu comentei com vocês, com óleo, com graxa ou com lubrificantes sólidos. Ou também podemos trabalhar para aumentar o delta de dureza, né? Em vez de endurecer uma das superfícies, é reduzir a dureza de uma das superfícies usando um metal de recobrimento, sendo um metal mais macio, sem prejudicar o projeto como um todo, mas trabalhando com a dureza somente no ponto de contato. Existem alguns recobrimentos típicos e bastante utilizados no mercado. Eu trouxe aqui 3 exemplos, como recobrimento com óxido de alumínio, recobrimento com carbeto de titânio ou nitreto de titânio. São recobrimentos bastante usados em ferramentas de corte, em pontas de eixo, em locais de contato onde o atrito é muito grande e a gente precisa preservar e aumentar, reduzindo o desgaste de uma dessas superfícies. Essa imagem aqui traz algumas ferramentas de corte com carbeto de titânio, carbeto e nitreto de titânio. Essa coloração mais acinzentada é o carbeto de titânio e essa coloração dourada é do nitreto de titânio. Isso é usado em ferramentas de corte para aumentar a dureza da ferramenta de corte, aumentar o tempo de vida dessa ferramenta, porque ela é mais dura. Quando acontecer um desgaste da ferramenta, ela vai ter uma resistência ao desgaste maior. E por outro lado também, numa operação de usinagem, numa operação de corte, a gente quer reduzir ao máximo a força de atrito para aumentar a eficiência do corte. Lembrando que numa operação de corte, a usinagem do outro material ela não vai acontecer por abrasão, ela vai acontecer por cisalhamento, né, das ligações existentes. E com isso a gente consegue aumentar a eficiência do corte e aumentar o tempo de vida da ferramenta. Aqui outras aplicações de nitreto de titânio que muitas vezes são decorativas. Então essa coloração dourada aqui algumas vezes é usada para fins decorativos, mas a principal aplicação é em ferramentas de corte para aumentar a dureza da superfície e aumentar o tempo de vida da ferramenta, aumentando assim também a eficiência da ferramenta de corte. Só trazendo aqui alguns outros exemplos, a gente tem mancais, eu vou falar de mancal daqui a pouquinho. São situações são pontos de apoio de eixos e é muito comum usar uma camada fina de metal macio, por exemplo, chumbo, estanho ou até ligas de estanho cobre. O chumbo está em desuso por questões ambientais, mas estanho e cobre ainda são bastante utilizados, algumas vezes associados a teflon. Esses metais macios, esses polímeros na superfície, eles vão gerar aqui uma redução do coeficiente de atrito para a ordem de 1 a 2 décimos, gerando assim uma redução no atrito em projetos de eixos, né? Então, falando que mancal de eixo é basicamente você tem um eixo, uma barra cilíndrica apoiada em 2 pontos. O ponto de apoio é chamado aqui de mancal. Uma das formas de a gente apoiar um eixo é através de um mancal. Então a ideia é preservar ao máximo o eixo sendo feito de um metal duro, de um aço ou de um outro metal duro, sendo um elemento estrutural do sistema, pode ser, por exemplo, o eixo de um motor elétrico, o eixo de um sistema, o eixo de uma roda. Esse eixo apoiado no mancal, o ponto de apoio tem que ter baixo atrito, porque se ele tiver alto atrito, primeiro vai gerar um desgaste prematuro do sistema, segundo vai reduzir a eficiência de rotação desse eixo. Um projeto perfeito seria um mancal com coeficiente de atrito igual a zero, sem perder energia na rotação aqui no ponto de contato. Materiais cerâmicos, deslizando sobre materiais cerâmicos, têm uma tendência a ter baixo atrito, porque elas são muito duras e, além de ser muito duras, elas são quimicamente inertes, então a interação entre elas é muito pequena. A tendência é não ter uma força de interação muito grande entre os dois materiais, além do que os pontos de contato são muito pequenos. As junções, né, quando elas se entram em contato, elas têm uma área de real muito pequena e na superfície ali, por ter uma interação baixa, o cisalhamento nem sempre vai ser necessário, porque muitas vezes não ocorre uma junção, os materiais simplesmente estão em contato um com o outro e vão continuar deslizando na superfície, escorregando na superfície. Lembrando que já estão na forma oxidada, já estão numa forma mais inerte e normalmente
estão associadas à dissorção de água. Existem na superfície dos materiais cerâmicos, existem ali elementos químicos com eletronegatividade diferente. Isso gera uma interação muito grande com moléculas polares, como é o caso da molécula de água. Então, na prática, os materiais cerâmicos deslizando sobre outros materiais cerâmicos vão ter um coeficiente de atrito geralmente baixo, o que gera um desgaste também geralmente baixo. No caso de metais sobre polímeros, como eu comentei, o caso do Teflon, no primeiro momento acontece um atrito muito grande, existe uma dificuldade grande de movimento entre os dois materiais, mas uma vez que eles começam a deslizar, vamos pegar o caso do eixo como exemplo, ele está em movimento, uma velocidade angular aqui constante. Então, o tempo todo que ele está passando sobre o polímero, no primeiro instante acontece um desgaste elevado do polímero, só que existe uma adesão de polímero na superfície do eixo que está girando sobre ele. Na segunda, na terceira volta, o material já tem resíduo polimérico na superfície e a partir daí é o polímero deslizando sobre ele mesmo com as cadeias alinhadas. Esse alinhamento de cadeias reduz a interação entre eles e aí acontece uma redução do atrito. Se a gente fosse colocar isso aqui num gráfico, seria que ele sai do atrito estático, entra no atrito cinético, começa a desgastar e cai a valores mais baixos. Esse desgaste inicial aqui é necessário para que ocorra a transferência de material para a superfície do material metálico e a partir daí o coeficiente de atrito cai bastante, chegando aqui em situações de lubrificação. Isso vai depender do polímero, né? Os polímeros mais lineares e sem grupos funcionais tendem a funcionar melhor, porque eles vão ter ali no deslizamento entre as cadeias uma baixa interação entre elas. Polímeros contendo heteroátomos, como nitrogênio e oxigênio na cadeia, que vão gerar ali uma interação secundária forte por interação de hidrogênio, ou polímeros que contenham grupos laterais ou radicais grandes, eles vão interferir fisicamente no deslizamento e aí o coeficiente de atrito não vai cair de uma forma tão interessante. Se a gente pensar no caso automotivo aqui, aquele sistema de freio que eu mostrei logo no início, são sistemas onde o coeficiente de atrito tem que ser não muito alto para não gerar um emperramento abrupto do sistema e nem muito baixo, porque o sistema precisa parar o movimento de uma massa grande. Então a gente tem uma situação onde é feito um compósito contendo partículas para gerar um atrito quando necessário e partículas para reduzir o atrito quando necessário. Por exemplo, ele não pode, no caso do veículo, né, do automóvel, ele não pode trepidar. Se você pisar no freio e o carro começar a trepidar, a sensação para o condutor e para os passageiros é muito ruim. Então ele tem que deslizar com uma certa facilidade, tem que ter um certo grau de lubrificação nesse material de atrito, porém tem que parar o carro, não pode deslizar demais. Então eles são projetados para atingir um valor aqui em torno de 0,4, onde a situação não vai ser nem de emperramento nem de lubrificação, mas vai ficar num valor intermediário entre elas. Aqui só algumas outras informações, a questão da velocidade, energia gerada. São materiais que têm que ter uma resistência à temperatura mais alta, porque no ponto de contato, como o atrito é grande, uma forma de dissipar energia no atrito é na forma de calor, né? Todo atrito gera calor, e esses materiais, além de ter um coeficiente de atrito controlado, eles têm que ter uma resistência ao calor aqui bastante acentuada. Esse tipo de material, atualmente, ele é feito a partir de uma resina fenólica, sendo isso um termofixo, né, feito com resina fenólica, contendo ali diversas cargas, diversos materiais na sua composição. Por exemplo, são colocados na composição desses materiais bisulfeto de molibdênio ou até mesmo grafite. Além da própria resina fenólica ter uma coloração mais escura, esses materiais vão dar aquele aspecto mais negro para o pó gerado no pastilho de freio. Quem costuma lavar o carro sabe que quando joga água ali na roda da frente escorre um caldo preto, sendo essa coloração proveniente do material de desgaste da pastilha de freio. E além disso tem fibra de vidro na composição para aumentar a resistência mecânica do material, para trabalhar também na interface ali com o desgaste. São colocados partículas metálicas como partículas ou limalhas de latão, limalhas de aço e outros materiais na sua composição. Esse conjunto, né, de resina fenólica com esses aditivos gera uma situação de atrito intermediária
Se for preciso controlar, reduzir o coeficiente de atrito, porque está trepidando demais, pode-se aumentar a carga de lubrificante, de grafite ou de bisulfeto de molibdênio. Se está demorando demais para frear, todo veículo atende uma norma, existem normas específicas para frenagem, a distância necessária para imobilizar completamente um veículo a partir de uma velocidade é controlada. E se for necessário aumentar o atrito, a gente pode reduzir o lubrificante, aumentar as partículas metálicas, aumentar o pó de fibra de vidro, aumentar a taxa de fibra de vidro, aumentando assim o atrito. Então dá para trabalhar bem nesse sistema. Aqui eu estou mostrando para vocês, né, uma imagem da pastilha de freio. Esse material aqui, né, é o material que eu estou falando, que é uma resina fenólica misturada com todas essas cargas. Ela fica posicionada sobre uma placa de aço, que essa placa de aço é responsável por transferir o movimento de pressão. E aqui é um disco de freio típico, que é normalmente feito de ferro fundido. A gente tem essa superfície da pastilha de freio, entra em contato com essa superfície do disco. Quando pisa no pedal do freio, por pressão, por um comando hidráulico, essas pastilhas são pressionadas sobre a superfície, isso gera a redução da velocidade. E através desses orifícios aqui, a roda do veículo é conectada ao disco de freio. Aqui só mostrando uma situação extrema, né, a questão da temperatura, o atrito gerado aqui é bastante intenso, aumentando a temperatura, gerando até uma coloração visual aqui, dando ideia de uma temperatura na casa dos 800, 850 graus Celsius através dessa coloração incandescente que fica no disco de freio. E aqui também um exemplo um pouco mais no detalhe para vocês verem como que isso como que é intenso aqui o atrito e como que isso gera um aquecimento localizado. Alguns materiais da pastilha, do disco de freio, são feitos de material cerâmico. Esse aqui é um compósito carbono-carbono, utilizado em veículos esportivos. Isso em substituição ao ferro fundido aumenta a eficiência da frenagem e em situações mais extremas, onde o sistema aquece muito, esses materiais, esses compostos carbono-carbono, são muito mais resistentes à temperatura do que o ferro fundido. Então, situações extremas, como situações esportivas, ou de veículos esportivos ou veículos de competição, utiliza-se, além da pastilha de freio, utiliza-se o disco de freio em material compósito cerâmico. Aqui, só falando do caso do mancal de apoio, né, a gente tem uma ilustração de um eixo sendo apoiado numa superfície. Esse ponto de apoio do eixo com a superfície é chamado de mancal. Os primeiros mancais feitos pela humanidade utilizavam lubrificantes naturais, como gordura animal, gordura vegetal, para reduzir o atrito entre o ponto de apoio e o eixo. Esse exemplo aqui é um exemplo de um torno. Então aqui tem o exemplo de um mancal. Mancal é basicamente um elemento de máquina que serve como ponto de apoio para um eixo. Esse eixo trabalha ou em rotação ou em deslizamento, e aí tem os dois tipos principais de mancais, que é mancal de apoio, mancal de rotação e mancal de deslizamento. Mas de uma forma geral, ele é um ponto de apoio para um eixo. Ele é tipicamente feito de ferro fundido ou de algum outro aço estrutural, e no ponto de interface, no ponto onde ocorre efetivamente o contato com o eixo, ele é dotado aqui de um sistema de lubrificação, um sistema de redução de atrito, que pode ser através de um material macio ou lubrificante, né? Então pode ser um material macio sozinho ou material macio com lubrificante ou somente lubrificante. Os principais tipos são feitos com a combinação para elementos de máquinas mais pesadas, são feitos com lubrificação e com material macio. Aqui vocês podem ver um ponto de entrada de lubrificante, né, um ponto de abastecimento de lubrificante, e aqui com a coloração dourada vocês podem verificar no interior do mancal um outro material diferente do ferro fundido, que é tipicamente um bronze, um latão, que é um material macio utilizado nesse caso. O interessante é usar um material mais macio do que o eixo para aumentar a diferença de dureza entre o mancal e o eixo, né? E em casos mais extremos, a superfície do eixo que entra em contato com o mancal pode ser endurecida ou não. Mas o importante é ter uma diferença de dureza grande entre o material que está apoiado no mancal e o eixo, que normalmente é um material mais duro. Essa diferença é importante para reduzir o atrito. O eixo sendo duro, sendo o elemento estrutural
do sistema rotante, ele tem que ser feito de um material mais resistente mecanicamente e acaba que o mancal, né, a parte interna do mancal aqui recebe o material macio. Esse material que é colocado dentro do mancal como material macio, muitas vezes é chamado de bucha. Antigamente chamava-se de bronzina, pela composição química ser de bronze. Então são alguns sinônimos usados para esse material interior do mancal, é bronzina ou bucha. Os mancais são usados em diferentes sistemas, né? Todo sistema que tem um eixo rotativo e que ele precisa de um apoio é utilizado esse sistema de mancal. Aqui um exemplo de um eixo virabrequim e bielas de um motor a combustão interna. O ponto de apoio aqui do virabrequim no bloco motor utiliza-se um sistema de mancal. Os pontos de contato da biela e do virabrequim são pontos de apoio que simulam o sistema de mancal. Aqui uma imagem mostrando esses materiais macios que são colocados dentro do mancal, né? Também são chamados muitas vezes de casquilhos. E aqui vocês podem ver um semicírculo. Por dentro desse semicírculo é colocado esse material mais macio que entra em contato direto com o eixo. Na imagem anterior vocês podem verificar que existe aqui uma repartição do mancal, onde ele pode ser aberto e esses elementos, esses semicírculos, são facilmente substituíveis. Aqui mostrando a imagem mais no detalhe, vocês podem observar aqui esse material aqui são que é a bucha ou casquilho ou bronzina, então tem esse material interno e aqui dentro vai o eixo que passa dentro desse sistema, né? Ele é aberto aqui para poder fazer a montagem e depois ele trabalha em contato direto desse material macio com o eixo. Outros eixos, né, que é um eixo que acionam as válvulas de admissão e descarga do sistema. E aqui alguns elementos de máquinas gerais, né? Então são diversos formatos, diversos tipos. Esse aqui utiliza o sistema de rolamento para reduzir o atrito, o ponto de contato com o mancal utiliza um rolamento e por dentro aqui tem esferas e roletes. Esse aqui já é o contato direto do metal com a superfície. Aqui vocês podem ver a utilização de um rolamento também, então tem esses elementos estruturais. Resumindo, o mancal é um elemento de máquina, um elemento estrutural que apoia o eixo para manter ele numa posição fixa. Se a gente for olhar somente o eixo e a base de apoio, a gente pode pensar na lubrificação hidrodinâmica como sendo o principal sistema de lubrificante nesse sistema mancal e bucha, né, mancal e eixo. A utilização de lubrificante dentro do mancal possibilita a formação da lubrificação hidrodinâmica. Então aqui quando o eixo estiver em rotação, ele vai arrastar na rotação, ele vai arrastar o óleo junto com ele. Esse arraste vai empurrar o óleo para dentro do sistema. Aqui é só uma visão em corte, né? O mancal mesmo ele é todo fechado. Então esse aqui seria um sistema fechado contendo lubrificante. Com o sistema parado, o eixo tende a encontrar o seu ponto de maior contato aqui embaixo pela ação da gravidade. E quando ele começa a entrar em rotação, ele começa a arrastar o óleo junto da rotação. Esse arraste vai fazer com que o óleo entre nessa região onde o eixo estava anteriormente apoiado com maior pressão. Essa pressão vai fazer com que o eixo levante. Então, enquanto o sistema estiver em rotação, o filme de lubrificante vai gerar esse ponto de pressão aqui embaixo, que vai competir com a ação da gravidade. Então, vai ter o ponto de pressão e a força-peso aqui, força-peso e a pressão gerada pela lubrificação hidrodinâmica, de forma com que o eixo gire praticamente sem entrar em contato com o ponto de apoio. Então, no funcionamento, o mancal pode trabalhar com lubrificação hidrodinâmica somente. Porém, quando a gente começa o sistema, quando ele vai dar a partida, quando ele vai iniciar a rotação, ele está em contato íntimo com a base inferior aqui do mancal e nesse ponto de partida precisa de um material macio no ponto de contato para poder reduzir o atrito no momento inicial de partida. Ou quando o eixo estiver trabalhando em baixa rotação e quando a lubrificação hidrodinâmica falhar, ou mesmo quando o óleo vazar aqui e tiver uma baixa lubrificação. Então a gente precisa de ter esse material macio na interface junto com o eixo que está mais endurecido para aumentar a diferença de dureza entre eles. A base do mancal não é recomendado fazer a base toda de material macio porque é um elemento estrutural. Se ele fosse feito de um material macio, precisaria de uma área muito grande, precisaria de mais material, sendo que o atrito acontece somente na superfície.
Então não é recomendado utilizar como escolha de material um metal de baixa resistência mecânica, normalmente utilizado um ferro fundido por questão de custo, de geometria, de redução de vibração e tudo mais, mas o mais comum é ferro fundido. Existem mancais de outros materiais também, mas esse é o mais comum. E na interface, onde precisa de um material de baixo atrito, coloca-se uma casquinha fininha de um material macio somente para esse caso do ponto de contato. Não precisa ter o mancal inteiro feito de material macio. Os sistemas geram, quando está em funcionamento, geram um coeficiente de atrito extremamente baixo, mas no momento da partida é necessário um material para poder suportar o início da rotação. Além disso, se a gente pensar que os sistemas reais têm contaminantes, têm sujeiras, óxido de silício é um contaminante existente em quase tudo, né? A gente está falando aí de poeira, de partículas de um material cerâmico duro existente naturalmente na atmosfera, na forma de poeira, na forma de partícula, e outras partículas que podem ser provenientes de desgaste já do material. Então esse sistema ele precisa lidar com tudo isso. Bom, a vantagem de usar materiais mais duros que as partículas é preservar o sistema. Então o eixo é feito de um material duro, de forma que essas partículas não gerem um problema no eixo. E a vantagem de usar materiais macios seria na partida, na manutenção, no início de rotação do sistema. Se a gente for analisar a questão da tensão e da espessura de um filme, filmes muito finos eles tendem a suportar pressões maiores do que o próprio limite de escoamento do material. Um material de maior espessura ele vai ter bastante espaço, bastante área para poder escoar, mas um filme muito fino ele vai ter uma maior resistência à pressão. Isso vocês podem observar brincando com massa plástica ou com outro material de baixa dureza, a gente consegue amassar esse material até um certo limite. Depois de um determinado limite, ele não amassa mais. Se a gente lembrar que esses materiais são feitos por átomos, por moléculas, vamos imaginar que um plano um plano monoatômico, monomolecular, se a gente for apertar esse plano de cima para baixo, for gerar uma compressão nesse plano, ele não teria como escoar, não teria por onde escoar o material. Então, um, um material perfeito, feito de um único plano monoatômico, ele vai resistir a pressões extremamente altas sem apresentar deformação plástica. Já um plano feito com várias camadas de átomos, com vários planos atômicos, quando ele é submetido à compressão, esses átomos eles ocupam situações intermediárias, eles conseguem deslocar e gerar deformação plástica, permitindo assim o material se deformar no seu limite de escoamento. Então a tendência desses materiais mais macios serem usados no ponto de contato entre o mancal e o eixo é na forma de filme fino para poder suportar cargas superiores ao seu limite de escoamento. Senão ele apresentaria uma deformação plástica e não suportaria a pressão que o sistema gera. Na prática, esses mancais, essas buchas, essas bronzinas, pensando só no material fino ali, só no elemento de substituição de manutenção, ele é feito de uma base de aço para poder facilitar a montagem e a desmontagem do elemento que vai em contato direto com o eixo, que a gente vai chamar de bucha ou de casquilho. Essa base de aço garante uma integridade geométrica e estrutural do sistema, do dispositivo, e o material de lubrificante ele é aplicado em camadas muito pequenas. Nesse exemplo aqui, um exemplo mais geral de bucha, existe uma camada intermediária na casa de 0,5 milímetros, que é feito de uma liga intermediária, ela não é tão macia assim, mas ela também não é tão dura quanto o aço. Como exemplo aqui, uma liga de alumínio estanho ou cobre chumbo, lembrando que o chumbo está em desuso por questões ambientais. E na superfície desse material uma camada aqui de 3 décimos de milímetro, 0,03 milímetros, de um material extremamente macio. Pode ser o estanho ou nesse exemplo aqui, uma liga estanho com chumbo. Nessa camada superficial é que vai entrar em contato o eixo duro. E aí acontece uma redução do atrito no contato do material mais duro com o material mais macio. Para suportar as pressões sem deformação plástica, essa camada tem que ser muito fininha para ela poder não sofrer deformação plástica.
Essa outra que já tem um limite de escoamento um pouco maior pode se comportar com uma camada mais espessa. Além do que, isso é bastante interessante para aprisionar partículas. Vamos supor que entre uma partícula de areia no sistema ou uma própria partícula metálica que oriunda do desgaste do sistema, que está solta aqui no sistema, ela vai gerar um problema de poder arranhar o eixo, arranhar o material, estragar o material. Então, no momento que ela entrar no sistema e tiver uma pressão, ou o próprio óleo pressurizando ela, ou o próprio eixo apertando ela, essa partícula ela pode ficar cravada nesse metal macio e assim ele de alguma forma ele aprisiona a partícula sem deixá-la solta no sistema. Essas camadas de metais macios elas são úteis para esse comportamento secundário de tentar inibir a presença de partículas soltas no sistema, que é bastante prejudicial. Então, por ela ser macia e ter uma camada mais espessa aqui na base, ela consegue aprisionar essa partícula e ela fica cravada, não ficando solta no sistema, gerando assim um mecanismo de desgaste por abrasão. Aqui tem algumas aplicações, algumas composições e aplicações típicas para esses materiais, pensando ali no material da superfície. A gente tem uma liga composta por 88% de estanho, 8% de antimônio, 4% de cobre. Esse tipo de aplicação é usado, por exemplo, em comando de válvulas de motor a combustão interna. Uma outra liga usada mais em maquinário geral, composta por chumbo, estanho, antimônio e cobre. Lembrando, toda vez que a gente falar de chumbo, o chumbo está em desuso. A tendência é substituir todos os elementos contendo chumbo por outros materiais. Eles ainda têm algumas poucas aplicações, mas a tendência mundial é eliminar o chumbo de todos os materiais. Uma liga de cobre com chumbo para virabrequim, comando de válvula, tubo compressor. Uma liga de cobre, chumbo, estanho para motor de alto desempenho, motores para competição, motor turbo, motor de maior desempenho, maior cilindrada. Aqui mancais de alta carga, por exemplo, laminadores para laminação a frio, laminação a quente. A gente sempre fala dos processos de laminação, dos laminadores, mas aqui a gente quase nunca lembra do ponto de apoio dele com a máquina, né? Então aqui a gente pensa numa liga de cobre com estanho e fósforo. Já um material um pouco mais resistente para motores diesel de alta carga, por exemplo, de grandes máquinas fora de estrada, motor diesel para navio, motor diesel para grandes equipamentos, uma liga contendo alumínio e estanho. Então, só para vocês terem uma noção de como que é a composição desses materiais, é sempre dotado, utilizado essa questão do material macio em contato com o eixo endurecido para reduzir o atrito no momento de partida. Em funcionamento, a lubrificação hidrodinâmica consegue reduzir mais ainda o atrito, consegue manter esses materiais afastados. Mas nos momentos de partida e quando o motor está se desligando ali com a velocidade mais baixa, a lubrificação hidrodinâmica deixa de existir e ocorre o contato entre esses dois materiais, entre o eixo e o mancal, precisando de uma liga macia na interface. Para situações menos carregadas, para situações onde a carga mecânica é menor, pode-se utilizar no mancal material polimérico, substituindo esses elementos metálicos aqui que eu mencionei por teflon ou por polipropileno na superfície, gerando ali no início de rotação uma transferência do polímero para a superfície do eixo, e a partir daí o eixo girando sobre o polímero, ele vai ter uma camada de polímero aderido na superfície do eixo e vai ter o polímero deslizando sobre o próprio polímero com um coeficiente de atrito mais baixo por causa do alinhamento das cadeias, tanto na superfície do mancal quanto na superfície do eixo. E aí o coeficiente de atrito cai, mas isso só é válido para cargas menores. Para motores e elementos de máquinas de maior desempenho, de maior carga, a gente precisa de uma superfície metálica, mesmo de material macio. Esse material macio tem propriedades mecânicas maiores que os polímeros. Invertendo o ponto de vista, né, a gente estava trabalhando com situações de baixo atrito, voltando a falar aqui de situações de alto atrito, vamos ver como é que funciona o uso de elastômeros para aplicações de transferência de movimento. Basicamente, são locais, são situações, são projetos que a gente precisa garantir uma grande eficiência na transferência de movimento de um motor, de um sistema de tração
para uma superfície, permitindo assim a aceleração e a desaceleração de veículos, de pessoas, enfim, de materiais. Comparando com outros materiais, os elastômeros eles têm uma característica bastante peculiar, que é a elevada deformação elástica. Isso permite com que as asperezas, o ponto de contato, que a área real, seja bem maior, permitindo assim uma maior eficiência. Voltando a falar aqui dos materiais não elastoméricos, né, a gente tem aqui o ponto de contato entre as asperezas. Se a gente for pensar que uma das superfícies é um elastômero e a outra superfície é um sólido convencional, o elastômero tem a capacidade de contornar essas asperezas com maior eficiência e assim ter uma área real de contato extremamente maior do que os materiais sólidos tradicionais em contato com outros sólidos, né? Então, os elastômeros eles vão conseguir contornar essas asperezas, vão conseguir aumentar a área real de contato, aumentando assim a eficiência, aumentando assim o atrito entre as duas superfícies. Com essa grande área de contato, pela deformação elástica dos elastômeros, a gente não o elastômero não vai experimentar uma deformação plástica, mas a adesão vai acontecer em toda a superfície de contato, vão existir forças de interação entre a superfície do elastômero e a superfície do sólido, gerando assim uma área real de contato muito grande e um coeficiente de atrito mais alto nesse sistema. Além do fato de ter uma alta área real de contato comparado com os sólidos tradicionais, tem um gasto extra de energia. Esse gasto de energia ele vai tirar a energia do movimento para dissipar de outra forma, então ele aumenta a eficiência de aceleração e desaceleração do corpo, porque vai gastar energia em outro sistema. Isso vai ser dissipado na forma de barulho e na forma de calor, e esse efeito acontece por causa da esterese que o elastômero sofre. Eu vou explicar logo adiante aqui o que é a esterese. Se a gente for imaginar um gráfico de tensão por deformação, um sólido convencional no regime elástico, ele vai apresentar um comportamento onde ele pode seguir um caminho, né, de deformação em relação à tensão na carga, e na descarga ele volta exatamente no mesmo caminho. Então ele não vai apresentar uma variação de deformação dependente da carga ou da descarga. Já os elastômeros, eles apresentam um caminho diferente. Então na carga, eles apresentam um gasto maior de energia para ser deformado elasticamente, ele vai ter esse caminho aqui na carga, e na descarga ele apresenta um caminho diferente. Essa energia que fica dentro dessa área, ou seja, a diferença de caminho que ele tem, a diferença de deformação que ele tem na carga e na descarga, isso aqui é perdido na forma de calor e na forma de ruído. Vocês já devem ter observado que borracha, sola de sapato em contato com o solo, ela faz barulho, algumas borrachas, né, fazem barulho, e a carga e a descarga gera calor além do ruído. Isso é perdido e a diferença dessa energia perdida é chamada de esterese. Aqui uma representação, né, desse pneu, quando vamos imaginar que ele está parado, vamos pensar no atrito de escorregamento aqui apenas, não de rolamento. O veículo está movendo nesse sentido, o elastômero a borracha do pneu está parada, ele está escorregando sobre o solo, existe uma aspereza no solo, e essa aspereza, para que a borracha passe por essa aspereza, ela vai gerar uma deformação inicial, e essa deformação ela vai caminhando dentro da borracha até sair aqui atrás. Como ele vai estar carregando e descarregando elasticamente o elastômero, essa diferença de energia gasta aqui, ela é traduzida em eficiência no processo de frenagem. Ela está tirando energia do sistema e jogando para fora em outro formato. Então, os elastômeros eles estão extremamente eficientes na transferência de movimento ou em situações onde se requer um alto atrito, chegando aqui a coeficiente de atrito maior do que a unidade, maior do que 2, maior do que 5, por causa da deformação elástica extremamente grande que os sólidos sofrem, aumentando muito a área real de contato, além da esterese, que é essa perda de energia para o sistema que é gerada na carga e na descarga, na diferença de comportamento na carga e na descarga do elastômero. Pensando também no pneu como meio de transferência de energia,
na banda de rodagem, que é essa superfície do pneu que entra em contato direto com o solo, é interessante usar um elastômero de alta esterese, chamado aqui de alta perda de high loss. Essa alta esterese vai aumentar a eficiência, vai aumentar o atrito do pneu com o solo, porém na parte lateral do pneu, se a gente fizesse um corte aqui, o pneu ele seria visto dessa forma, né? Aqui a banda de rodagem em contato com o solo, e essa aqui é a lateral do pneu, e aqui em cima vem a roda. Essa lateral do pneu aqui, ela não está em contato com o solo, e se essa borracha tiver uma alta esterese, quando ela deforma, né, à medida que o pneu entra em contato com o solo, aqui acontece uma deformação nesse ponto, depois que ele sai do contato com o solo, ele tende a retornar à sua forma original. Se essa borracha da lateral for de alta esterese, vai representar uma perda de energia desnecessária, traduzindo ao final num consumo de energia mais alto, um consumo de combustível mais alto. Então, na lateral do pneu é utilizado um elastômero de baixa esterese, porém na banda de rodagem, no ponto de contato com o solo, é utilizado um elastômero de alta esterese, para poder aumentar a eficiência no ponto que é necessário e não gastar energia, não ter um desperdício de combustível no ponto onde não é necessário. Aqui a gente estava falando de pneu, só uma ilustração, um corte representando aqui a composição típica de um pneu veicular, tanto faz se é de um veículo passeio, se é de um veículo agrícola, a composição é bastante similar, muda um pouco alguns materiais, muda principalmente o desenho da banda de rodagem. Essas ranhuras existentes na banda de rodagem, elas são criadas para se tirar a água da interface. Quando o solo está molhado e o pneu passa no solo, a água entra dentro desses sulcos e é transferida para fora do pneu. Situações de veículos que são utilizados fora de estradas pavimentadas, como é o caso de pneus para caminhonetes e para tratores, esses sulcos são bem maiores porque além da água tem todo aquele barro, toda aquela terra que entra na interface que precisa ser deslocada para aumentar a eficiência da transferência de movimento. Bom, basicamente existe um reforço têxtil por dentro do pneu, então são usados tramas de tecidos de Kevlar, tecidos de poliéster ou de poliamida. Nesse ponto aqui existe uma trama metálica, que é o ponto que vai em contato direto com a roda, chamada aqui de talão. É aqui que a roda encosta e gera toda a transferência de movimento da roda para o pneu. Nesse ponto aqui a pressão tem que ser muito grande, então existe aqui uma alma metálica por dentro desse aro. Essa estrutura de tecido ela aumenta a resistência à tração da borracha e por cima tem todo o revestimento de vários polímeros, vários elastômeros. Na banda de rodagem é muito comum usar a borracha natural. Na lateral do pneu é muito comum usar o elastômero chamado de SBR, que é um estireno butadieno. E na camada interna é usado um isobutileno, que é um polímero extremamente impermeável à passagem do ar. Esse isobutileno era a composição da câmara de ar que ficava aqui dentro antigamente. Hoje em dia foi incorporada à parte interna do pneu. Então, um veículo hoje ele não tem mais a câmara de ar. A camada interna do pneu é feita de um elastômero que não deixa o ar passar, ele é bastante impermeável ao ar atmosférico. E nas laterais, na parte externa, os elastômeros para entrar em contato direto com o solo na banda de rodagem e na parte lateral do pneu. Eu vou deixar para vocês um vídeo sobre o processo de fabricação do pneu, depois vocês assistem aí acho que bem interessante e traz algumas informações, traz uma visualização de como que o pneu é fabricado. Além disso, né, além dos elastômeros base da composição dos pneus, a gente tem outros aditivos, como por exemplo negro de fumo, que é usado basicamente em todos os elastômeros e traz essa coloração negra, aumenta a propriedade mecânica, aumenta a resistência química do pneu. Existem óleos, ceras, graxas que são utilizados no processamento, alguns como o óxido de silício, que pode ser utilizado na banda de rodagem para reduzir o desgaste do pneu com o solo, aumentando o tempo de vida do pneu. As fibras de poliamida e poliéster, as fibras de aço, enxofre e acelerador de vulcanização. Então é só mais um lembrete, mais uma recapitulação de como que é feita a composição de uma borracha, de um elastômero. Só lembrando aqui, para a gente não deixar passar a oportunidade sem falar disso, o pneu
ele hoje representa um contaminante ambiental bastante intenso. Se a gente pensar numa produção veicular, só o Brasil, ele fabrica aí de 10 a 15 mil veículos por dia. Se a gente pensar que são 4 pneus que são utilizados no veículo, tem o step, obviamente, mas 4 pneus que são trocados. Se a gente fabrica 15 mil carros por dia, fabricando aí 60 mil pneus, utilizando 60 mil pneus por dia, no fim de vida a gente vai ter 60 mil pneus por dia sendo descartados. Então é um passivo ambiental bastante grande, traz muito problema. No passado esses materiais eram descartados de qualquer jeito, hoje já existem várias indústrias e vários ecossistemas que reaproveitam os pneus para fabricação de outros produtos, para tirar a trama metálica e reaproveitar o metal, tirar o material elastomérico e aproveitar ele ou como enchimento, ou como usando na despolimerização para fabricar outros produtos de base orgânica, ou até mesmo na queima da parte elastomérica, usando a energia térmica e recuperando essa energia térmica na produção de energia elétrica ou no aquecimento de caldeiras. Um exemplo disso é a utilização de borracha picotada de pneu nos altos fornos das indústrias cimenteiras. Eu falei alto forno, não, nos fornos das indústrias cimenteiras, onde queima-se combustível para chegar na temperatura de trabalho do forno e qualquer material orgânico pode ser alimentado na entrada do forno, que ele vai queimar junto e vai produzir energia, reduzindo assim o consumo inicial de óleo combustível. Bom, para finalizar esse tema, eu vou deixar esse exercício para vocês fazerem. Trabalhando aqui com o valor da constante de desgaste de um material, tentei fazer esse exercício e na sequência eu vou colocar aqui a resposta para ver se vocês compreenderam bem e se conseguirem trabalhar com esse exercício vai ser bem interessante. Basicamente é um pino de aço oscilando sobre uma base de aço a seco, sem lubrificante. A frequência da oscilação é de 0,2 Hz, então dá para saber qual que é a distância percorrida pelo tempo, né? A gente tem aqui a amplitude de 2 milímetros e a frequência. Com amplitude e com frequência tem como calcular a distância que esse pino percorre e aí a gente pode calcular a quantidade de material desgastado a partir dessas informações. A pressão existente é de 2 megapascal, a constante do aço utilizado nesse sistema é de 3 vezes 10 a menos 8 megapascal menos 1, e a questão é qual que vai ser a redução de espessura do pino após 100 horas de funcionamento. Então vocês vão tentar trabalhar com essas informações. Lembra da equação que traz a taxa de desgaste W, a taxa de desgaste ômega, e vamos tentar trabalhar com a associação dessas taxas de desgaste e a constante. Aqui a gente tem o tempo, tem frequência, tem a amplitude, dá para calcular a distância percorrida, e a resposta é 34,6 microns. Então em 100 horas esse pino vai perder uma espessura de 34 micrômetros. Depois vocês vão usar o diagrama de dureza e constante para encontrar materiais mais duros que o aço, materiais com menor constante de desgaste que o aço, para chegar na escolha de um material com maior performance. Seria um material que vai se desgastar menos por unidade de área de contato que o aço. Tá bom? Então dá uma pausa aí no vídeo, tenta fazer esse exercício, que eu já vou mostrar o resultado aqui na sequência. Os principais pontos que vocês vão encontrar, né? A amplitude de 2 milímetros vai gerar cada ciclo de oscilação vai gerar 8 milímetros, né? Ele sai de um ponto de equilíbrio, vai até 2, volta a 0, vai até menos 2, volta a 0. Então aqui é 2, 4, 6, 8. Ele vai percorrer 8 milímetros. São 2 oscilações por segundo, então a gente tem aqui cada segundo, 0,2 oscilações, não, 0,2 oscilações a cada segundo, então em cada segundo ele vai percorrer 1,6 milímetro. Daí, questão a hora, a gente consegue calcular que ele vai percorrer ao todo 576 mil milímetros. Lembrando aqui das equações, trabalhando essas equações, a taxa de desgaste W por área
vale 3,4 vezes 3,3 vezes 10 a menos 8 megapascal menos 1, vezes 2, que é a pressão. Então a gente está trabalhando aqui que ômega vale Ka vezes P, ômega vale W sobre área. Então a gente tem essa daqui, a gente chega nessa equação de 3 vezes 10 a menos 8 vezes 2, que é a pressão. Então corta Pascal com Pascal, nós vamos ter W sobre área de 6 vezes 10 a menos 8. Sabendo que W é o volume sobre a distância, então a própria definição de W é volume de material perdido em relação à distância. Volume é a área da base vezes a altura. A distância a gente acabou de calcular aqui em cima. Então a gente já encontra aqui o valor da espessura, que é o valor que a gente precisa. A área da base a gente vai considerar unitária porque a pressão aqui é megapascal, então é meganewton por metro quadrado. A gente pode calcular essa área da base como sendo unitária. Se aqui é em metro, estamos trabalhando em metro, então está tudo dentro da medida. É só transformar milímetro aqui em metro também, que a gente trabalha sempre na mesma unidade. Fazendo essas continhas aqui, nós vamos chegar no valor de 34,6 micrômetros. Vai dar em metro, mas traduzindo aqui para micrômetro de novo, a gente chega na resposta do exercício. Olhando para o diagrama, a gente tem aqui o valor aproximado da constante de desgaste do aço e o valor aproximado de dureza do aço. Peguei um valor médio aqui, temos aqui aço médio, baixo carbono, aço inox, aço de alto carbono, baixa liga, está todo mundo nesse meio do caminho aqui. Então eu peguei um valor típico, peguei o valor de Ka aproximado, dureza. Qualquer valor aqui acima é um material com maior constante, aqui abaixo menor constante, mais duro, menos duro, e o ponto que a gente vai trabalhar como performance, que vai ser a combinação das duas, que vai dar 10 a menos 4, a gente pode trabalhar nessa região do diagrama aqui abaixo da linha. Essa linha aqui pode ser representada como índice de mérito do desgaste. Qualquer material nessa região aqui é mais eficiente que o aço. Vai ter uma performance melhor, que vai ter um desgaste menor do que o aço. Bom, era isso a resolução do exercício. Espero que vocês tenham conseguido fazer. Sendo assim, a gente termina essa aula. Fiquem bem e até a próxima.